Mano, imagina só isso. Em troca de dinheiro e poder, você acabou sendo oferecido para demônios. E por causa disso, você acabou nascendo em um corpo sem pele, olhos e boca. E acabou sendo descartado em um rio como se não fosse nada. Mas por algum motivo, você acabou sobrevivendo. E é isso que veremos hoje. Então pega aquela pipoquinha de lei, né? E vamos lá. Em um dia chuvoso, uma mulher estava prestes a dar à luz, mas em troca de riqueza e luxo, Daigo, o pai da criança, rejeitou os deuses, e jurou aos demônios lhes dar tudo o que tem para ter uma vida próspera. E após dizer isso, um raio o atinge. Em seguida, o bebê finalmente vem ao mundo, porém algo terrível acontece. Apesar de estar vivo, ele não possuía braços, pernas ou sequer olhos. E esse foi o preço que o pai pagou por toda a riqueza que desejou. A mãe diz que mesmo assim o ama, mas ele não se importa com isso, e pede que se desfaçam da criança. E como se não fosse nada, ele seria descartado em um rio, mas de alguma forma a serviçal acreditou que ele gostaria de sobreviver, e o colocou em uma canoa para navegar. Após isso, um tempo se passa, e vemos um menino chamado Dororo, querendo vender produtos do Paraguai, e dizendo que são super caros e valiosos. Mas um grupo de homens chega, e querem dar uma lição em Dororo por ter roubado todos aqueles produtos. Porém ele acaba conseguindo fugir. Ao chegar em um rio, ele encontra um cãozinho faminto, e diz que ele deveria caçar para sobreviver. Mas em seguida os homens chegam e pegam o cãozinho, e dizem que ele vai pagar pelo crime de Dororo, mas ele não deixa, e acaba recebendo uma surra. Porém enquanto Dororo apanhava, um homem com uma aparência estranha surge olhando para um monte de lixo. Mas ele não estava interessado neles, e sim em um demônio que surge no lixo do rio, e começa a os devorar um a um. Porém, em uma velocidade absurda, ele começa a enfrentar o demônio, usando katanas em seus braços. Durante a batalha frenética, ele derruba a ponte fazendo com que ela desabe sob o monstro. Após isso, Dororo descobre que esse homem não pode ouvir ou falar, e seus olhos e orelhas são falsos. Porém do nada, sua máscara cai, e onde não havia nada além de ossos, surge um rosto verdadeiro. Após isso, Daigo estava em uma montanha, quando de repente um raio cai do céu, e ele se mostra preocupado, e percebe que o mesmo aconteceu quando seu filho nasceu. Após isso, Dororo diz que Yakimaru deveria usar suas habilidades para ganhar dinheiro, e que quer ser seu empresário, mas nos é dito que Yakimaru não conseguia ver ou ouvir, e tudo o que ele enxerga é algo chamado chama da alma. No dia seguinte, Dororo diz que descobriu que um demônio tem atacado uma vila próxima, e que o plano dele é que Yakimaru o derrote em troca de grana. Ao chegar na vila, Dororo enche Yakimaru de elogios, e diz que ele é o maior caçador de monstros do mundo. O aldeão se alegra, e diz que se matarem o monstro, serão recompensados. Após isso, durante a noite, um monstro com um sino aparece, e deixa Dororo desesperado. Porém Yakimaru não move um dedo para o atacar, e misteriosamente ele vai embora. Já na manhã seguinte, eles são acordados, pois a chefe da vila, chamada Bandai, gostaria de os conhecer. Ao chegar até ela, Dororo fica encantado com sua beleza, e a mesma mostra um interesse a mais por Yakimaru. Porém simplesmente do nada, ele retira sua katana e estava pronto para atacar ela, mas é impedido pelos aldeões. Em seguida, eles são trancados em uma cela, e lá, encontram um homem sem visão, que também caça monstros, e o mesmo explica que Yakimaru enxerga os perigos de uma forma diferente, por isso atacou Bandai. Em seguida, Yakimaru foge da prisão, e vai até Bandai novamente, e a mesma se mostra ser um demônio, e começa uma batalha frenética contra Yakimaru, mas com a ajuda de um aldeão, ela foge. Em seguida a batalha continua, e o prota estava levando a pior na batalha, porém se liberta, e com uma velocidade absurda, faz o monstro ir ao chão, e por algum motivo, Bandai mostra saber sobre o passado sombrio de Yakimaru, mas ele a finaliza sem qualquer piedade. Em seguida, Dororo se desculpa por não ter confiado nos instintos de Yakimaru. No episódio seguinte, vemos mais um pouco do passado de Yakimaru. Após ter sido abandonado, ele foi encontrado por um velho carpinteiro, que o tratou como um filho, cuidando dele e o dando um corpo artificial, até o dia em que ele percebeu que o poder de Yakimaru trazia demônios, e resolveu o treinar para ser forte e se defender sozinho.
Porém ele percebeu que a cada demônio que Yakimaru derrota, uma parte do seu corpo retorna, e à medida que ele recupera algo, seu pai perde algo, devido ao pacto. De volta aos dias atuais, nos é dito que agora Yakimaru sente dor, e por isso ele acaba pisando em uma fogueira, mas digamos que ele não gostou tanto assim. No episódio seguinte, enquanto Yakimaru apreciava a chuva, e Dororo conhecia uma nova amiga, que rezava para o seu irmão voltar para casa, mesmo que já tenha se passado 5 anos que ele foi para a guerra, Yakimaru sente a presença de um demônio, e começa a correr em uma direção. Ao chegar lá, eles se deparam com vários corpos ao chão, e quando menos esperavam são atacados e o inimigo diz que a sua espada estava sedenta, e quando toca nela, a mesmo faz ele se mexer sozinho, e que se trata de uma espada viva, que se alimenta de humanos, e começa a atacar Yakimaru com uma velocidade absurda. Porém durante a batalha, Yakimaru acaba sacrificando sua perna artificial para retirar a espada dele, e consegue jogar o inimigo de um desfiladeiro. Dororo resolve recuperar a perna de seu amigo, porém ao tocar na espada, ela começa a levar Dororo até o homem que os atacou. Porém durante isso, aldeões chegam até Dororo, e contra a sua vontade ele os ataca, e eles fogem achando que ele se trata de um fantasma. O homem da espada se tratava do irmão da garota que vimos antes. Durante a guerra, ele foi obrigado a empunhar uma espada que tinha vida própria, fazendo com que ele retirasse a vida de diversas pessoas. Após isso, Yakimaru sente a aura maligna da espada que estava com Dororo, e vai até ele, e começa a o atacar. Porém com apenas um golpe, ele retira a espada de Dororo, mas novamente o homem surge e pega a espada do chão, e diz que aquela espada pertence a ele, e inicia uma batalha contra Yakimaru, que defende todos os golpes. Após isso, a garota aparece, e implora para que não machuque o seu irmão, mas já está tarde demais, e Yakimaru faz ele ir ao chão. Porém durante isso algo acontece, e Yakimaru recupera mais uma parte do seu corpo, sendo dessa vez suas orelhas. Ao recuperar sua audição, ele fica totalmente desnorteado. Para ajudar seu amigo, Dororo amarra panos em sua cabeça, porém, eles são surpreendidos por um demônio voador, que ataca Yakimaru em alta velocidade, e como ele está desnorteado com os barulhos à sua volta, não conseguia manter o foco. Porém Biwa chega e fatia o monstro em pedaços, e para que Yakimaru se acostume, Biwa começa a gritar em seu ouvido para mostrar como é a voz de um humano. No dia seguinte, Yakimaru acorda com um doce canto. Ao seguir a voz, ele se depara com uma mulher em um rio, porém ele acaba caindo em seus braços. Após isso, a mulher, chamada Mio, o leva para sua casa, e eles se desculpam por incomodar, mas ela diz que está tudo bem, pois ali há várias pessoas no mesmo estado, no qual são vários pequeninos órfãos por causa da guerra. Enquanto Mio dormia, é dito que ela sai para trabalhar durante as noites, onde ela trabalha servindo os exércitos que estão em guerra. Após isso, vemos que o pai de Yakimaru começou a passar por dificuldades, tal como estava antes de Yakimaru nascer. Após isso, por algum motivo, ele se mostra gostar de ouvir Mio cantar, e Dororo acredita que se ela cantar, ele vai acostumar seus ouvidos a ouvir. Em seguida, Biwa diz que encontrou um lugar seguro onde ela pode viver com as crianças longe da guerra. Porém, lá habita um enorme demônio, que eles não devem perturbar, mas sem pensar duas vezes, Yakimaru decide o enfrentar, e enquanto Dororo seguia Mio, temos uma revelação, o trabalho no qual ajuda ela a manter as crianças. Se trata de sair com os homens do exército. A batalha de Yakimaru começa, porém durante isso, ele acaba perdendo sua perna, o que pela primeira vez, faz ele sentir uma dor absurda.